3. Bom dia, é um prazer estar na casa de vocês mais uma vez para dar sequência à nossa sala da classe Vida Cristã. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a nova vida e a Igreja Corpo de Cristo. Classe, eu quero desafiar vocês também a visitar o nosso site, assistir nossas aulas, porque com essa situação da pandemia, o que está acontecendo? Nós não estamos juntos aqui, mas então nós queríamos que você olhasse, assistisse às aulas e pudesse dar um like para a gente lá, para visualizar que você visualizou, para que nós possamos também ter um controle, uma ideia de como que está as aulas, tá bom? Pode ser um like positivo ou um like de não gostei, não tem problema, mas o importante é que assistam e vejam e tirem as conclusões, tá? Então, classe, eu quero falar com vocês hoje dessa matéria, então, a lição 9, a nova vida e a Igreja Corpo de Cristo. Agora, interessante, eu quero, primeira pergunta para vocês, então, o que significa igreja? Tá? O que significa igreja para você? O que passa na sua ideia quando fala assim, igreja? Tá? Então nós queremos que você entenda isso. Eu creio que hoje, ao longo da aula, você vai conseguir entender e conseguir tirar todas as suas dúvidas. E é esse o nosso intuito, a nossa oração também é isso. Tá? Uma outra coisa, a igreja, a palavra igreja, ela traduz o latim eclesia, que por sua vez vem do grego eclésia, que basicamente significa assembleia pública, ou algo como reunião dos que foram chamados. Tá? Agora, é interessante quando a gente fala do grego, por quê? O povo grego é a cultura mais atualizada nessa questão de democracia. Então, lá existia a Assembleia Pública, então o povo ia realmente para questionar, para falar, para dizer tudo, e ali era ouvido. Então, por isso esse termo Assembleia Pública. Tá? Então, é comum escutar que igreja significa chamados para fora. Isso acontece porque o termo grego original é formado por uma combinação de duas palavras que significa chamar e fora. Então aí, chamados para fora. Agora é interessante a gente lembrar o seguinte, com isso também, que igreja, queridos, ela não tem que ficar fechada. Então a igreja, ela vai para fora. Então lembra daquela passagem lá em Mateus 16, 18 a 20, eu vou até ler para vocês aqui na minha Bíblia Sagrada, revista atualizada, e fala assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Interessante, queridos, que a igreja, ela não é para ficar fechada, como eu falei, não é para ficar acuada, recuada. Então, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão. Então, a igreja, ela vai para fora. Tá? Então, a tendência da igreja é sair das quatro paredes, é ir para fora, tá? É avançar. Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa é a promessa de Jesus Cristo. Tá? Então, nós temos essa ideia. Tá? Uma definição teológica também, nós podemos entender que igreja seria um conjunto daqueles que, reconhecendo a Cristo pela fé, são imediatamente agregados em seu corpo espiritual. O termo eclesia ou eclésia passou a ser adotada no Novo Testamento para indicar a reunião de cristãos. Jesus fala muitas vezes, eu sou a videira, vós sois os ramos. Lá em João 15, versículo 1 a 8, ele fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, a cultura da época, naquela época, era uma cultura de agricultores. Então, Jesus usava aquilo que ele tinha, que o povo podia entender. Então, ele falava assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele ainda falava mais, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, eu tenho visto muitas pessoas falar que o único crente que não produziu fruto foi aquele ladrão na cruz. Porque Jesus falou para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso.
Lembra? Então ele estava na cruz, ele falou assim, mestre, Jesus falou assim, ainda hoje estará. E nós temos certeza que aquele primeiro ladrão ali que foi para o céu direto. Mas querido, uma coisa, às vezes a gente fala assim, será que ele não produz fruto? E quantas pessoas hoje, lendo a palavra de Deus, vê esse testemunho daquela pessoa que foi crucificada ali, aquele ladrão, não crê em Jesus também? Então ele continua produzindo fruto, sim. Eu digo que ele continua produzindo fruto, então ele produz. Então a igreja é isso. A igreja é você, sou eu, somos nós que produzimos essas coisas. Então uma coisa interessante é que nós temos que ficar ligado em Jesus Cristo, ficar ligado para produzir fruto. E olha que ele fala, é interessante, ele fala assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. É duro isso aí, mas é verdade, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produz mais fruto ainda. Então, se você produz fruto, ele vai te limpar através do quê? Através das provações, através das situações, mas vai preparando você para produzir mais fruto ainda. Isso é interessante. Uma outra passagem que eu quero falar com vocês também, que a Igreja de Cristo não é uma simples organização. Queridos, a igreja não é uma simples organização. E sim, um organismo vivo que, no poder do Espírito Santo, manifesta o reino de Deus ao mundo que jaz no maligno. Então lembra, o mundo ele jaz no maligno. Jesus já falou isso para nós. João já falou isso lá na frente. Tá? Mas através do Espírito Santo, nós vamos sendo purificados, preparados e crescendo na tua palavra. Isso é um organismo vivo, então. A igreja é alguma coisa viva. Tá? Não é uma igreja morta, isolada. Outra coisa interessante, agora, quem faz parte da igreja? Quem faz parte da igreja? Vamos ver agora quem faz parte da igreja. Então, fazem parte da igreja todos aqueles que Deus chama através de sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor acrescenta fiéis continuamente à igreja. Então, olha o que a Bíblia fala, que o Senhor continuamente vai agregando pessoas. Uma coisa interessante lá na passagem aqui, Atos 2,47, vamos lá dar uma olhadinha lá. Ele fala assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, dia a dia, enquanto eu estou aqui, outras pessoas estão sendo agregadas. Enquanto eu estou falando com vocês, outras pessoas estão sendo agregadas. E graças a Deus, que alguém que esteja assistindo essa aula também esteja tomando a decisão para Jesus. E isso é a ideia. Então, uma outra passagem, lá em Atos, também 5,14, olha o que fala lá, queridos. Ele fala assim, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Então, e crescia, dia a dia. Uma outra passagem, Atos 11:24, ele fala, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Queridos, aqui Jesus está falando de um testemunho. Olha, ele fala assim, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, quando as pessoas veem um testemunho teu, a vida é sua, eles vão crer no Senhor. Muitas pessoas às vezes falam, eu quero conhecer esse Deus que você serve. Isso é importante. Então, isso é um exemplo. Tá? Então, por isso que nós somos uma igreja viva. Uma outra passagem, ele fala assim, e agora, quem faz parte da igreja? Quem faz parte da igreja? Então, nós temos que entender que a igreja é um corpo. Tá? É bom reforçar que apesar de esse chamamento ser universal, no sentido de que o convite é feito a todos sem exceção, apenas pode responder positivamente a esse chamado aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo. Então lembra bem, então Deus chama todos, tá? Mas poucos aceitam. Por quê? Então é esse chamado, poucos respondem a esse chamado. Tem gente que não vai aceitar. Agora, vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas é algo que Deus nos deixou também com livre-arbítrio. Nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que saber o que nós queremos. Mas lá no Deus vai me... Não. Gente, a palavra de Deus fala assim, com a tua boca confessares. Né? Então, assim, no teu coração creres, será salvo.
Então é isso. Então, esse chamado só pode responder positivamente a esse chamado aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo. Então, essa mudança, tem que ter essa mudança, tem que ter essa conversão. Você está indo no caminho, de repente você vira e faz o caminho certo. Então, essa é a mudança. Tá? Então, a igreja, na realidade, ela é um corpo. Então, lá em 1 Coríntios 12, 27, ele fala assim, ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Tá? Então a igreja é um corpo. Então ela fala do que? Da unidade. Os membros são diversos, mas há um só corpo. Estamos todos ligados à mesma cabeça. Então, de novo, a igreja é um corpo só. Agora, nós temos unidade. Os membros são diversos, mas há um só corpo. Né? E todos são ligados à mesma cabeça, então todos fazem parte da mesma cabeça. Outra coisa que nós vemos na igreja é a diversidade. Nós somos diferentes uns dos outros, mas pertencemos ao mesmo corpo. Então, de novo, nós temos a unidade, mas nós temos também a diversidade. Então, somos diferentes. Tá? O meu dom é diferente do dom de um músico, por exemplo. Se eu fosse cantar aqui, estaria perdido. Mas então é assim. Então, cada um tem um dom. Tá? Nós temos irmãos que nos ajudam na multimídia. São dons diferentes. Ah, mas de repente, não faz bem a finança, mas faz esse dom. Então, olha a diversidade numa igreja. É assim que funciona. Outra coisa interessante é a mutualidade. Agora, interessante que é uns para com os outros. Então, gente, o que teve ontem aqui foi algo maravilhoso. Né? A comunidade atendendo os mais pobres, os vulneráveis. Tá? Então, esse momento de pandemia, onde a pessoa está precisando, muitos se colocaram arriscando, sim, mas para o bem comum. Então, isso é a mutualidade, uns para com os outros. Tá? Então, essa é a ideia de igreja. Tá? A Bíblia usa algumas figuras para representar a igreja, fundada por Jesus, que facilitam a compreensão de seu verdadeiro significado. Então ela usa algumas figuras, tá? Lá em 1 Pedro 2,5, olha o que fala lá em 1 Pedro 2,5, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis por intermédio de Jesus. Olha que interessante, eu acho interessante essa passagem, quando ele fala assim, como pedras que vivem. Lembra daquela entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém? Ele falou, ainda que o povo não aclame, Hosana, Hosana, quem que vai? As pedras vão clamar. Então, e aqui Pedro, com certeza, Pedro estava lá naquela época, estava lá junto com Jesus, e agora ele fala aqui, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então, casa espiritual, uma das coisas que a Bíblia nos figura é casa espiritual para a gente. Tá? Outra coisa interessante, em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, olha o que ele fala assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, tá? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. De novo, né? O cabeça, ele fala que Cristo é a cabeça, ou Cristo é o cabeça. Tá? Então, essa ideia é que a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Outra coisa também, lá em Apocalipse capítulo 19, lá no versículo 7, ele fala uma outra coisa também, uma outra representação, uma outra figura. Ele fala assim, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, ou seja, já se preparou toda. Tá? Então ele está falando da esposa, a esposa de Cristo, a igreja. Lembra que muitas vezes na Bíblia, ali em Apocalipse mesmo, fala da noiva do Cordeiro. Tá? O Cordeiro quem que é? O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. E a noiva? A igreja. Ele fala muitas vezes que a igreja será arrebatada. Né? Interessante é que ele fala assim, são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento.
cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Minha palavra aqui, versão minimamente difícil, mas já se preparou, tá? Já se arrumou, já se embonecou, né? Então essa é a ideia, tá? Uma outra coisa também, ali em 1 Coríntios 3,9, agora voltando lá em 1 Coríntios, ele fala assim, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. De novo, Jesus trazendo a ideia de que nós somos lavoura, né? Lavoura de Deus. Então, a linguagem mais fácil para entendermos seria a linguagem do agricultor. Então ele fala aqui, lavoura de Deus. Aí ele fecha falando que nós somos o quê? Um edifício de Deus, tá? Uma casa de Deus. Então isso é a coisa bacana na igreja. Agora, quem é o cabeça da igreja? Você já parou para pensar? Nós falamos tantos aqui, nossa igreja fala muito sobre isso, mas quem será que é o cabeça? Vamos tentar achar então lá em Efésios 5:23, olha o que ele fala. Ele fala, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, de novo, ele fala que Cristo é o cabeça da igreja. Então, estaria respondido de quem é o cabeça da igreja, é justamente Jesus Cristo. Que bênção! Então, outra coisa que nós temos que deixar bem claro para nós aqui também, é que a igreja de Cristo não é um prédio, nem uma instituição. Então, esquece esse negócio, a igreja, embora nós como unidade de igreja, nós temos que ter um CNPJ, temos que estar registrado na junta comercial, por quê? É uma lei do nosso país, tá? Para que não haja problemas com prestação de contas junto ao governo, tá? Porque nós temos muitos problemas por aí fora. Então, a nossa igreja batista regular, Porto do IP, ela tem um CNPJ, tá? Ela tem um presidente, um pastor presidente, tá? Tem uma diretoria que é responsável pelos atos da igreja como órgão, tá? Então, é essa aí. Então, mas a igreja não é um prédio, nem uma instituição, mas um grupo de pessoas que Deus deseja que se reúnam. Então, a igreja é isso, é um grupo de pessoas. Eu não vou dizer que a denominação A, a denominação B, a denominação C, estão certa ou estão errada. Então, ela fala que é um grupo de pessoas que Deus deseja que se reúnam. Então, Deus trabalha na vida de cada um para que se reúna como igreja. Isso é uma coisa interessante. Agora, pararam para pensar, onde será que a igreja primitiva se reunia? Isso é importante para a gente entender onde é que a igreja primitiva se reunia. Lembra que primitiva são lá no passado, as primeiras igrejas. Nós estamos falando de coisa de 2000 anos atrás, né? Parece tão longe, mas é ali, logo ali, tá? 2000 anos atrás. Então, olha que interessante. Vamos ver em Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Olha o que ele fala. Saudai os irmãos de Laodiceia, e Ninfa, e a igreja que se hospeda em sua casa. Então, lembre. Aqui em Colossenses, ela fala que a cidade, lá em Laodiceia, uma cidade, tá? Uma senhora de nome Ninfa. E a igreja se reunia na casa dela. Isso é interessante, as igrejas reunindo em casa. Hoje a nossa igreja também reúne-se em pequenos grupos, tá? E com essa pandemia, queridos, nós estamos fazendo bate-papos ou estudos virtuais. E tem atingido pessoas, tem tido visitantes. Então, é um meio de se reunir, já que não podemos estar abraçados, estar junto naquela casa, né, que a gente se reunia, na casa da Cida, ou na casa do Geraldo, ou na casa do Hélio e da Ana. Então, nós estamos virtuais e nossas reuniões têm acontecido semanalmente. A minha esposa, por exemplo, ela lidera uma casa de Déboras, tá? Em que a cada 15 dias elas se reúnem agora com as mulheres virtuais. E tem sido bênção, tem sido um tempo de louvor mesmo, um tempo tão gostoso para ela, tá? E como é gostoso o tempo de oração delas. Então, olha, ele fala aqui que se hospeda na casa dela. Então, essa senhora Ninfa, a irmã Ninfa, tem um pequeno grupo na casa dela. Outra coisa, uma outra passagem aqui, vamos ver lá em Atos, capítulo 1, versículo 12 e 13, ele fala assim, então voltaram para Jerusalém,
do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Queridos, aqui nós estamos falando de 11 discípulos. Tá? Faltava um, Judas, que traiu Jesus, mas aqui tinham 11 discípulos. E também não tinha escolhido o próximo, que seria, eu creio que o Dimas, se não me engano, seria o próximo discípulo. Tá? Mas interessante que eles se reuniram aonde? Num cenáculo, ou seja, numa sala. Ele fala que subiram, então devia ser uma casa com sobrado, subiram para um cenáculo. Então, de novo, a igreja se reunia numa sala. Tá? Então, essa é interessante. Então, onde se reunia? Se reuniam primeiro na casa, agora numa sala, no cenáculo, e agora em Atos 16, 13, ele fala de novo, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. De novo, onde a igreja se reunia? Aqui, gente, na beira do rio. Então, percebe que a igreja ela não tinha um local para se reunir fechado, mas era vários locais. Então, numa casa, numa sala, na beira do rio, num piquenique, né? Hoje nossos jovens se reúnem em acampamentos. Gente, interessante isso aí. Tá? Então, a igreja ela não é fechada, ela é chamada para fora, na realidade. Agora, como corpo humano, a igreja é composta de muitos membros diferentes. Abram lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 26. Não vou ler tudo, vou ler só um pouquinho aqui. Vou ler o versículo 12. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então é interessante, o corpo humano, a igreja é composta de muitos membros. É como o corpo humano. Tá? Paulo ainda vem falar muito mais sobre isso. Ele fala assim, como Deus dispõe de seus membros? Então a pergunta é essa, como que Deus dispõe os membros na igreja? Como que Deus dispõe? Né? Então está lá a resposta, 1 Coríntios 12, 16, fala assim, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprova. Então, Deus vai colocar cada membro na posição que Ele quer. Né? Pastor, evangelista, profetas, e assim vai. Aqui, voltando para o nosso dia a dia, multimídia, né? Vamos lá, o pessoal que cuida do louvor, o pessoal que cuida das finanças, o pessoal que cuida de qualquer área, da zeladoria, e assim vai. É assim que Deus. Nós temos pessoal que cuida dos necessitados, da questão social. Então, Deus ele vai colocar as pessoas no lugar que precisa. Né? Então, Deus vai treinar. E Deus, uma coisa que é interessante, Deus, a gente fala, poxa, mas Deus não chama a pessoa que já conhece. Não, às vezes Deus vai treinar a pessoa. Deus vai trabalhar na vida da pessoa para que ela possa ter um coração voltado para aquela área. Tá? Isso é interessante. Então, como que Deus dispõe seus membros? Dessa maneira, Deus coloca no lugar que Ele aprova, no lugar que Ele quer. Isso é interessante, tá? Outra parte aqui, um membro é mais importante que o outro. Será que uma pessoa, um membro aqui, ele é mais importante que o outro? Vamos ver o que a Bíblia fala no versículo 21 e 24, no capítulo 12 aqui de Coríntios, 1 Coríntios, fala, não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Queridos, essa é a parte gostosa da Bíblia. Então, aquele membro que parece mais fraquinho, ele é necessário. Tá? Por que será que nós temos no nosso corpo o dedinho do mindinho do pé? Puxa, muita gente fala assim, não serve para nada. Gente, já imaginou? Se nós não tivéssemos o dedinho do mindinho, nós não íamos ter equilíbrio. Olha que coisa interessante. Né? Então, tudo no corpo é interessante. Uma outra coisa que eu posso ver também é como os membros devem agir entre si. Agora já pensou como que eles devem agir? No versículo 25 e 26 ele fala assim, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário,
Coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Não, cada membro vai cooperar com cada um com cuidado com o outro. E isso é a parte gostosa. Ele fala de maneira que se um membro sofre, todos sofrem. Todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se honram. Né? Então é interessante isso aqui. Né? Então, se um membro sofre numa igreja, ou na igreja, todos sofrem. Tá? No corpo, se você está com dor de cabeça, gente, parece que o mundo acabou para você. Né? Se você dá uma tropeção, imagina se dá uma tropeção, aquela dor vai ser incrível, que vai para a cabeça na hora. Gente, então, olha a coisa que Jesus coloca para a gente entender como que é a unidade de um corpo. Tá? Agora, quais são alguns dos propósitos da igreja? Quais são? Tá? Se nós pegarmos lá em João 4:23, ele fala assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, o que é? Qual o propósito da igreja? Adorar a Deus. Então, ele fala assim, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, um dos propósitos da igreja é adorar a Deus. Outra coisa, em 1 Pedro 2,9, vamos ver lá o que ele fala em 1 Pedro 2,9. Se você tiver fácil no seu aplicativo, na Bíblia, pode abrir também lá. 1 Pedro 2,9, olha o que ele fala. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que ele fala? Nós somos nação, a igreja é uma nação santa, raça eleita. Gente, olha, sacerdócio real. Né? Alguma parte da Bíblia fala que nós somos embaixadores dos céus. Gente, já passou? Sou embaixador? Não, que cargo, né? E a gente não pode pisar na bola como embaixador, né? Então é isso, gente. Outra coisa que a Bíblia fala, lá em Mateus 28:19, um dos propósitos da igreja seria assim, ó, Mateus 28:19-20, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele fala assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Interessante. Outro propósito, fazer discípulo. Ide, portanto, fazer discípulo. Interessante esse negócio de fazer discípulo. E às vezes a gente não dá tanto interesse para isso. Gente, nós temos que multiplicar, como nós falamos lá no começo, bom testemunho, falar de Deus, evangelizar. Isso é parte da igreja. Então, é para isso que nós vamos ser, estamos ligados na videira. Tá? Então, lembra, uma videira, um pé de uva, nós estamos ligados no fruto. Né? Então, se nós estivermos ligados no corpo, nós vamos produzir frutos. E cada vez que produz mais. Uma das metas da nossa igreja, na realidade, é que cada um ganhe uma pessoa para Cristo nesse ano. Já pensou? Já pensou? Se cada membro da nossa igreja ganhar uma pessoa, né? Quando nós vamos ser ao final do ano? Sei lá, se temos hoje 400, vai ter 800. Né? Você já pensou nisso? Até estava falando com o João aqui, ele falou, meu alvo é uma pessoa. Gente, é isso, uma pessoa. Se cada um pegar um alvo, uma pessoa, gente, a gente multiplica isso aqui. Multiplica rapidinho. Tá? Os pequenos grupos também são isso. Então, nós temos orado pela cadeira vazia. Nós temos orado pelos visitantes. Nós temos orado por cada vida. E nessa época de pandemia, alguns falam assim, puxa, Toninho, está tão difícil. Não está difícil nada. Manda um WhatsApp, coloca no grupo. Eles ouvem a palavra. Né? É assim que funciona. Né? A pessoa está em casa, está sem sair agora. Né? Então, não temos desculpa. Tá? Então, outra coisa interessante, que eu posso ler também, eu vou voltar aqui só para me ler também, Atos 13:2, ele fala assim, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo,
para a obra que os tem chamado. Então, a igreja também envia pessoas. A igreja também envia missionários, né? Nós temos Oséias, que está aqui servindo com a gente. Ele veio de Angola. A gente pensou, lá do outro lado do Atlântico, né? Está aqui com a gente, está servindo, está se preparando para voltar, para levar depois as instruções para o povo de Angola. Interessante isso aí. Então a igreja ela envia pessoas também. Tá? Uma outra passagem agora, Tiago 2, 15 a 17, olha o que ele fala lá, ele fala, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, assim também a fé, se não tiver obra por si só, está morta. Gente, aqui ele está falando o seguinte, se o irmão tiver necessitado, nós temos que atender como igreja, nós temos que entender como irmãos, nós temos que nos condoer com a vida do próximo. Olha que interessante. E nessa situação de época aqui, que estamos passando, essa calamidade pública que o nosso estado de São Paulo está passando, na capital aqui, por exemplo, nós temos que estar voltados com os olhos para essa área. Queridos, então essa são um dos propósitos da igreja. Um dos propósitos da igreja é fazer discípulo, é adorar. Então, primeiro, adorar Jesus, adorar a Deus como Salvador. Depois, fazer discípulo. E depois, ser enviado. Né? E agora, acudir àqueles que precisam. Principalmente ainda, ele fala, se eu não acudir os irmãos da fé. Né? Então, a gente não tem que ficar olhando, mas o irmão faz aquilo. Não, eu tenho que atender. Deus me deu para mim, o generoso prosperará. Não, em Provérbios, tá bom? Queridos, então é isso. Então Deus também ele chama líderes para a sua igreja e dá a eles dons espirituais de liderança como o de pastor, para que o corpo de Cristo esteja. Então, olha, Deus chama líderes, é Deus que chama líderes, é Deus que traz o líder e coloca os líderes, tá? Para quê? Efésios 4, 11, 13, olha o que ele fala lá em Efésios capítulo 4, ali no 4, 11, ele fala justamente dos dons. E eu quero abrir lá para vocês, 4, 11, ele fala assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele chama líder para quê? Para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Aperfeiçoar quem? A igreja. Então, é essa a ideia. Treinar pessoas, né? O pastor Edgar tem falado assim, mas quem que vocês estão treinando? Quem que vocês estão preparando? Nós temos que treinar outras pessoas, tá? No pequeno grupo, nós temos que estar treinando um outro líder, preparar um líder em treinamento, tá? Nós temos que estar orando já para uma outra casa de anfitrião, preparando. Então, é essa a ideia. Cada um vai treinando na sua área. A Cida tem orado por pessoas, para abrir as casas também. Interessante. E geralmente no nosso pequeno grupo, quando multiplicar, ele vai para uma outra casa. Talvez ali mesmo. Dali mesmo vai ser multiplicado. Então é essa a ideia. Uma outra coisa que, como o corpo de Cristo, família de Deus, deve viver. Agora, como que o corpo deve viver e conviver? Como? Vocês já pensaram nisso também? Então, olha interessante lá em 1 Pedro 4, 8 e 10, ele fala o seguinte, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Tá? Então a ideia básica é essa. Outra coisa, ele fala, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então, o que ele fala? Sede mutuamente hospitaleiro. Gente, isso é murmuração, né? Então, o corpo de Cristo deve viver e conviver dessa maneira. Uma outra coisa que ele está chamando a atenção da gente, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 27 e 28, também ele desafia, olha que ele desafia a gente, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus.
Interessante, ele fala assim, não importa, eu estando perto ou eu estando longe, mantenha a fé, mantenha a firmeza, mantenha o amor. Então isso é a maneira como deve conviver a igreja de Cristo. Essa é a maneira. Uma outra passagem, agora em Gálatas 6, 9, 10, ele fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas, principalmente, ao da família da fé. Interessante essa parte. Tá? O que ele fala? Se tiver oportunidade, façamos o bem a todos. Agora, ele fala uma coisa, mas, principalmente, ao da família da fé. Eu não posso deixar de fazer o bem a todos, mas eu tenho que entender os família da fé. Tá? Outra coisa interessante, em Hebreus 13:17, olha o que fala lá, e fala assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas. Como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Outra coisa interessante, obedecer aos nossos líderes pastores. Nós temos que obedecer aos nossos pastores. Por quê? Eles oram por nós. O pastor Edgar Filho fala assim, olha, eu orei por vocês, orei por cada um de vocês. Hoje de manhã, no culto de manhã, ele falou assim, orei por cada uma das pessoas. E que bênção! Que bênção que o nosso pastor ora por nós. Ele presta conta a Deus de cada um de nós. Né? Que interessante isso. É interessante essa intercessão. Tá? Então, por isso que Deus, a família de Deus deve viver dessa maneira. Tá? Outra coisa, agora quase que finalizando já, eu quero falar olha que interessante, olhamos a figura, nós vamos ver o cabeça, Jesus, né? O corpo, a igreja, tá? Eu e você, então, Jesus na cabeça, tá? O corpo, eu e você, tá? E todos somos enxertados no corpo de Cristo. Interessante essa figura, tá? Que nós somos enxertados. Então, Cristo, Ele deu a vida para nós como igreja, tá? Então, a igreja é isso. Queridos, e praticamente finalizando, então, eu quero agradecer a cada um de vocês. Agradecer ao João, que está nos atendendo. E também a matéria, eu quero dizer que está disponível também no PowerPoint. Pode usarem, pode repassarem, tá? Os direitos autorais estão aí já. Então, está liberado, tá? Muito obrigado. Dá um like lá, tá?